Boa noite a esse trio maravilhoso, Verônica, Mirinha, Fernando. É uma alegria muito grande começarmos, então, o primeiro capítulo dessa obra extraordinária que é o Reencontro com a Vida. Já vencemos 5 livros, não é isso, crianças? 5 livros nós fechamos. Estamos Sim, entrando no sexto. Falta esse sexto e mais 10. Tomara que o Divaldo viva mais 50 anos, que o Filomeno continue tendo paciência de escrever e que a gente passe por aí essa reportagem. Mas quando acabar a série Filomeno também, eu vou trocar esses 3 que estão aqui comigo, eu já estou meio cansado deles, vou arrumar outros 3 assim mais interessantes, entendeu? Mas na falta de 6, vai meia dúzia mesmo. Mais 11 livros, vocês vão ter que tolerar nós 4 por aqui. É muito bom estarmos nesse clima agradável de inverno. Segundo o meu ponto de vista, tem gente que gosta. Eu prefiro o calor. A partir de 33, 34 graus, eu estou em casa. Mas na falta disso, vamos com o inverno, ó, agasalhado até a alma. Estamos hoje, então, dando início a esse pacote de mensagens, e daqui a pouco eu explico da obra, e é uma alegria muito grande a sua presença. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, que possamos aprender muito. As mensagens são menores, dá para a gente, no tempo de mais ou menos uma hora e pouco, explorarmos o conteúdo mais profundamente. Você pode enviar suas perguntas através do telefone que você sabe, é o telefone 984899106 e ou então deixar aqui nos comentários. Nós preferimos que mande pelo telefone, fica mais fácil para a gente coordenar. Somente texto, por favor. E vamos avançar, desnudar-nos, que Manuel Filomeno de Miranda vai arrancar a pele, a derme, a epiderme, a endoderme da gente no perispírito. Verônica, Mirinha e Fernando, sejam muito bem-vindos. Quem começa? Quem puxa? eu começo. Então, suas palavras iniciais e faz para nós a leitura da lição 125 do livro do nosso querido Pastorino, Minutos de Sabedoria. Com você a O palavra. Fernando faz a prece. Ah, é, Fernando, você faz a prece. Querido, em sol maior, tá? Que é para esquentar um bocadinho. Um abraço carinhoso aos internautas que nos acompanham. Vamos então dar início ao nosso encontro de hoje. A mensagem 125, o Pastorino diz o seguinte: a beleza transitória da matéria passa depressa. Procure sondar a beleza interna das pessoas com quem convive. Há flores belíssimas e perfumadas que só duram poucas horas. No entanto, apesar de feias, as pedras duram milênios, realizando suas tarefas. Não seja, pois, leviano. Não prefira o efêmero ao eterno, a beleza à sabedoria. Firme-se no que dura para sempre, que é o espírito imortal, nosso verdadeiro eu, e não no que cedo desaparece. Jesus amigo, mestre querido, no início desse capítulo primeiro do livro de Manuel Filomeno de Miranda, que nós possamos dar continuidade ao nosso reencontro com a vida, darmos continuidade às nossas pesquisas íntimas, às nossas inquirições interiores, para que possamos resolver nossos conflitos internos e possamos caminhar em tua direção a passos firmes, com confiança, com dedicação e convicção. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de trabalho. Em teu nome, começamos o estudo de agora. Que assim seja. Fernando, suas palavras iniciais. Como sempre, nós saudamos aos internautas que nos acompanham, que neste livro nós possamos ter realmente, como dissemos, um reencontro não só com a vida, mas um reencontro com nós mesmos, um reencontro em que nós possamos fazer de nossa reencarnação e de nossos tempos, aqui ou no mundo espiritual, de muita produtividade.
Muito bem. Mirim, as suas palavras iniciais e assuma o Olá, controle para nós. queridos amigos internautas, que alegria estar aqui, né? No último eu faltei, viu, já? Por isso que eu tô morrendo de saudade. Vamos lá, vamos gravar. Vamos falar sobre Jesus. Então, quem que puxa o fio da meada hoje? Sou eu. Eu Verdade. começo. Vou fazer uma foto aqui para julgar no Instagram daqui a pouco. Pode falar. Cada mensagem do livro, ele antes nos dá uma explicação do dia em que aconteceu aquela mensagem. No início, então, desse primeiro capítulo, o Manuel Filomeno de Miranda nos diz que no transcurso da reunião mediúnica da noite do dia 29 de junho de 2000, então hoje, 22 de junho, são quase 23 anos que aconteceu essa mensagem, enquanto entidades perversas e técnicas na obsessão eram atendidas, o benfeitor espiritual grafou a mensagem que segue. O livro, Então, então, vai. então esse livro tem o seguinte formato. O Divaldo viajando pelo Brasil, pelo mundo, participando de reuniões mediúnicas, ou mesmo no ambiente em que ele esteja, os benfeitores espirituais aproveitam a concentração, o ambiente, a preparação do Divaldo e vão psicografar essas mensagens. Cada uma delas vai apresentar a dor, a realidade de um espírito desencarnado em sofrimento. E é a sua dor, a minha dor, a nossa dor. Se não servir para a gente para algo que estejamos vivendo hoje, vai servir para algo que já vivemos ou que iremos enfrentar a curto, médio prazo. Então, pode puxar, Verônica, tranquilamente e vamos em frente. Ele inicia, então, dizendo que diante dos processos psicopatológicos, ou seja, da saúde mental, que aturdem o ser humano, de forma alguma se podem eliminar os preponderantes fatores cerebrais, especialmente aqueles que afetam os neurotransmissores. Os neurotransmissores são os mensageiros químicos do cérebro, são os responsáveis por passar informações entre um neurônio e outro. Olha só que coisa profunda. Pensamos muitas vezes que, por se tratar apenas de uma interferência espiritual, e as consequências ficam apenas no campo espiritual. Mas temos que lembrar que toda influência espiritual atinge também o corpo físico, quando o espírito está encarnado, e quando não está desencarnado, ainda piora um pouco essa situação, porque ele fica nesse sentimento, nessas emoções angustiantes por um tempo muito prolongado. Daí porque o Filomeno vem esclarecer como que esse tratamento pode surtir efeito para ajudar esses espíritos que estão sofrendo. E ele diz, então, que isso faculta a instalação de distúrbios psíquicos de variada catalogação. Foi muito bom, então, nós termos terminado o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, porque nós vimos esse enfoque na área da psiquiatria, e ele já abre esse livro mostrando esse mesmo direcionamento. Ao mesmo tempo, a terapia especializada que visa a regularizar a produção de moléculas neuronais, que são relativas aos neurônios, que são as células presentes no sistema nervoso e que conduzem os nossos impulsos nervosos, não obstante consiga alcançar os resultados programados, é insuficiente para o completo restabelecimento da saúde mental noológica. A noológica é relacionada à busca pelo sentido da vida e comportamental do indivíduo. Isso porque na psicogênese, ou seja, na origem desses processos, encontra-se o espírito como ser imortal que é, em recuperação de delitos morais perpetrados em existências passadas que, ora, lhe cumpre alcançar. Herdeiro das atitudes desenvolvidas no curso das experiências carnais anteriores, o ser elabora a maquinaria orgânica de que necessita para o desenvolvimento dos compromissos da própria evolução, ou seja, o acaso não existe. Todo esse comportamento, essa disfunção de existências pretéritas, vai acarretar em um momento, vai eclodir em um momento na vida daquele espírito.
Fernanda, essas explicações que eu falei aí a respeito dos neurotransmissores, isso está certo, dos neurônios, é isso mesmo que acontece? É isso mesmo, Verônica, porque a maneira que o nosso sistema nervoso, no processo evolutivo, desde lá no primitivismo, né? E desde os primeiros seres que desenvolveram o sistema nervoso, isso eu falo desde até os vermes, né? E antes dos vermes, alguns outros, é a maneira que existe de ter um contato, de ter uma transmissão de uma mensagem do sistema nervoso para o corpo, os demais partes do corpo físico. O interessante é o seguinte: esse nome neurotransmissor foi dado porque o neurônio é formado pelo corpo, pela célula, e ele tem um prolongamento chamado axônio, né? É como se fosse um fio. E esse fio termina em outro neurônio. Só que o axônio, ele vai, para ter contato com outro neurônio, ele vai ter contato com outra parte do neurônio, que chama dendrito. Enquanto que o axônio, ele sai informação do neurônio, o dendrito recebe informação de outros neurônios. Mas aí que é onde eu quero chegar. O interessante é que a extremidade do axônio não toca na extremidade do dendrito, que é onde faz o contato. Existe um espaço, a gente chama isso de fenda sináptica, porque aquela ligação é chamada de sinapse. E a maneira que tem de fazer contato de um neurônio com o outro, aliás, as maneiras são duas. Ela pode ser eletromagnética ou química, ou bioquímica. E os neurotransmissores se encaixam nessa parte bioquímica. Ou seja, o neurônio transmite esses neurotransmissores, são produzidos lá no centro do neurônio, ou o neurônio capta de outros locais pela corrente sanguínea e retransmite para outro neurônio através dessa fenda. Então, é ali que várias substâncias neurotrópicas ou substâncias psicotrópicas, como nós falamos, é ali que vão agir nessa fenda. Uns estimulam a esses neurohormônios ou neurosubstâncias serem transmitidos de uma célula para outra, que são neurotransmissores. E o que acontece? Eles estimulam a fazer com que essa substância passe de um neurônio para outro. Ou quando não é interessante a passagem desse neurônio, aí há um bloqueio, então vai impedir que a substância passe de uma para outra. São as duas maneiras, ou bloquear ou estimular essa passagem. É aí que funcionam todos os psicotrópicos, ali nessa parte da sinapse neural. Então, a gente vê que é um tratamento basicamente óbvio, né? Basicamente físico, do nosso corpo físico, biológico, bioquímico, né? E algumas vezes, em alguns tratamentos, eles já entendem que essa parte, igual nós falamos, eletromagnética, ela é muito assim usada ou muito estudada para quem faz meditação, quem faz a yoga, quem faz o caminho interno da pessoa. A oração faz isso. A oração estimula essa condução eletromagnética de um neurônio para outro neurônio através desse impulso eletromagnético. É isso que é a oração, que o passe, a água fluidificada, os remédios homeopáticos, a acupuntura, os florais quânticos, tudo aí que vão agir na transmissão também eletromagnética. Então, é um tratamento que visa, nesse caso, uma fisiologia mais próxima do normal do sistema nervoso. E como você falou, o noológico, né? O noológico até é um termo meio, já nem se usa muito tanto, pelo menos na medicina, né? Porque, aliás, mais na psiquiatria e psicologia, que o noológico também é isso, como você falou, mas tudo aquilo está ligado ao espírito, né? Tudo aquilo Sim. que se diz respeito ao espírito. Só que o espírito aí é com E minúsculo, tá? Na psiquiatria, na psicologia. O espírito no sentido, assim, a parte mental do indivíduo. Não é tanto, assim, a espiritualidade, não é isso? Mas a parte transpessoal do indivíduo. Mas é isso aí mesmo, exatamente. E ele continua dizendo que, ao iniciar o processo da reencarnação, imprime nos códigos genéticos as deficiências defluentes da irresponsabilidade que se apresentarão no futuro e momento próprio, como descompensação nervosa, carência ou excesso de moléculas neurônicas, que são os neuropeptídeos, responsáveis pelos correspondentes transtornos psicológicos ou de outra natureza. Então, ele quer dizer aqui que esses distúrbios
estando o espírito desencarnado, mas preparando para a sua reencarnação, há todo um conjunto de fatores que vai, no corpo físico desse espírito, ao reencarnar, eclodir. É isso? Exatamente. É como se fosse um temporizador, né? Tem certos genes que vão se expressar, a gente chama de expressão gênica, tem certos genes que vão se expressar de acordo com a idade biológica, cronológica do corpo biológico. Então, a partir dali, eles vão se expressar. Mas isso pode ser apressado pela alimentação, pelos processos emocionais, pelos processos psicológicos, pode ser apressado por processos obsessivos, pode ser apressado por outros fatores, como também podem ser atrasados, se for do merecimento daquele espírito reencarnado, que teria que ter uma doença mais grave, mas ele está fazendo por onde naquele processo reencarnatório, ele pode ser adiado pela espiritualidade superior. Então, é como se fosse um temporizador esse processo aí. Além deles, as vítimas espoliadas que a morte não consumiu e nem lhes tirou a individualidade, ao identificar aqueles que as infelicitaram em razão da afinidade vibratória, que é o campo de emoções dilaceradas, são atraídas, e a irradiação inferior do ódio ou do ressentimento, da ira ou da vingança, permeia o perispírito do seu antigo algoz, produzindo-lhe inarmonia vibratória, que resulta em perturbação dos sistemas nervosos central e endócrino, abrindo espaço para a consumação dos funestos planos de vindita, que é vingança. Quer dizer, então, Falcone, que o espírito desencarnado, ele consegue encontrar o algoz, mesmo que ele esteja num outro corpo, através da vibração? Existe uma coisa chamada rastro magnético. Quando uma criança, um jovem ou mesmo um adulto se perde numa mata, se perde numa região deserta, eles pegam uma roupa, uma peça de roupa, passam na frente no focinho de um cão treinado pela polícia ou por outras instituições, tem uma guia que é comprida, estica a guia e dá corda para o cachorro procurar. Ele começa a farejar, e começa a e começa e sai, e eles têm que segurar a corda, que senão o cachorro vai embora e os homens não conseguem acompanhar. O que aconteceu com o cachorro? Ele tem receptores nos orifícios nasais, nas narinas, que percebe odores que nós estamos longe. Eu já li num artigo científico que o cachorro chega a ter 800 vezes mais olfatos do que nós, que ele escuta 80 vezes mais do que nós. E ele acha o rastro pelos cheiros. Por onde a pessoa passa, encosta numa folha, põe a mão numa árvore, vai deixando marcas. O cachorro não conhece a pessoa, não sabe se é alto, baixo, negro, branco, gordo, magro. Ele vai pelo faro. Então, o Fernando é alguém que me fez muito mal em outra encarnação. E eu começo a procurar o rastro magnético do Fernando. Eu não vou procurar o Fernando pelo cheiro. Eu conheço o Fernando. Eu sei a vibração do Fernando. Eu sei quais são os desejos do Fernando. Ou eu começo a invocar e encontro a frequência onde o Fernando está. O Fernando, na outra encarnação, morava na África, pele negra. Nessa, ele está no Brasil. Na outra encarnação, o Fernando estava num corpo masculino. Nessa encarnação, ele pode estar num feminino. Eu não vou enxergar casca. Eu vou enxergar o miolo, o que está dentro. Deu para entender? Uma vez nós tratamos de um espírito na fazenda Paraopeba, e isso no tempo da TV preta e branca. TV preto e branco. E o espírito estava falando pela boca de uma senhora analfabeta. Morava na roça, não tinha energia elétrica e instrução quase zero. Mal sabia ler alguma coisa. E o Mateus encarnado perguntou para o espírito: como é que você achou o rastro dele? Se o benfeitor está dizendo que esse fato aconteceu há mais de 400 anos, tem cerca de 400 anos que vocês não se encontram. Ele disse: pela televisão. A mulher mal sabia o que era televisão. Pela televisão. Ele entrou no ambiente, viu a imagem e foi atrás. Olha só. Olha.
Será que ele foi na emissora de televisão perguntar o endereço daquela pessoa entrevistada? Não. Rastro é tudo no universo. Eu vou explicar isso muito bem no nosso seminário do dia 22 de julho, exatamente daqui a um mês. 22 de Isso julho. mesmo. Vai cair numa quinta-feira. E aí vai ser um sábado o seminário. Tudo no universo é vibração. Eu entro em sintonia com a vibração do Fernando. Ele pode estar reencarnado numa tribo esquimó, ele pode estar lá na Patagônia, pode estar onde estiver. Eu acho ele. Sem mágica, sem magia, sem nada, nada. Por quê? Somos dois espíritos, duas almas ligados por problemas de contas mal resolvidas. O Fernando me deu, entre aspas, cheques sem fundo. E eu vou lá querer o saldo a meu favor. É extraordinário. Por isso que, neste momento, se eu pensar em Mahatma Gandhi e disser, Mahatma Gandhi, onde você estiver, receba o meu abraço, as minhas energias positivas. Ele pode estar nas Pleiades, ele recebe. Em compensação, se eu falar, Mahatma Gandhi, desgraçado, se você passasse na minha frente, eu passava de trator em cima de você. A vibração chega lá. Não pega por quê? Porque ele está num padrão elevado. Mas se ele estiver lá brigando com alguém, coisa que não vai estar, não pega. Por isso, cuidado com a sua vibração. Eu tenho falado muito, Mateus tem repetido muito. Agora o Mateus desencarnado. Nem que seja para levar vantagem, pensa no bem, fala no bem, age no bem, viva no bem. Nem que seja para levar vantagem. Ele continua dizendo que, simultaneamente, são direcionadas à mente do hospedeiro físico, aquele que está encarnado, induções hipnóticas, que são técnicas de hipnose, carregadas de pessimismo, de desconfiança, de inquietação, de mal-estar, e com isso vai se estabelecer o quê? As matrizes das futuras e graves obsessões. O outro está procurando por ele e já o conduz hipnoticamente para essas emoções infelizes. E ele fica naquela vibração que fica fácil de ser encontrado, vamos dizer assim. E instalada essa ideia perturbadora, a hipnose contínua descarrega ondas mentais nefastas que se misturam com as do paciente, confundindo, desestruturando, até o momento em que perde a própria identidade, terminando por ceder uma área mental ao invasor que passa a dirigir o pensamento, a conduta e a existência. Quando ele diz isso, que o invasor passa a dirigir o pensamento, a conduta e a existência, ele não está falando aqui de um caso de subjugação? Pode ser por fascinação ou pode ser por subjugação. Não é mais obsessão simples. Sim. André Luiz diz que na obsessão simples nós temos grandes momentos de equilíbrio e pequenos momentos de perturbações. E voltamos para o equilíbrio. Já não é o caso. Na fascinação, momentos de equilíbrio, momentos de desequilíbrio. Momentos de equilíbrio em espaços mais ou menos iguais. Na subjugação, a coisa inverte. Pequenos instantes de equilíbrio e grandes momentos de perturbação. Então, no caso em questão, já está da fascinação, se não na subjugação, a caminho da subjugação. Porque passa um a retroalimentar o outro. Porque quando eu reencontro o Fernando, no exemplo que eu dei, e começa a envolvê-lo ostensivamente, por que eu consegui chegar no Fernando? Por causa das brechas que ele traz no perispírito, no pensamento, nas emoções. E aí o que acontece? Eu começo a alimentar aquilo, fuma mais, Fernando, bebe mais, Fernando, xinga mais, Fernando, chuta o balde mais, Fernando. E ele está recebendo induções fascinatórias. Se ele não reagir, não procurar um sacerdote, um pastor, um monge, um espírita, que possa orientar um atendimento fraterno, que possa, se não mudar o padrão vibratório dele, eu encontrei, eu estou cada vez, daqui a pouco ele não pensa mais. Eu penso e ele faz. É fascinação para subjugação. E sobre essa nefanda vibração monoideísta, as delicadas células neuroniais captam a energia magnética que as invade, alterando-lhes a produção das moléculas mantenedoras do equilíbrio.
Olha só, uma influência espiritual nefasta que vai prejudicar o corpo físico daquele que está encarnado. E submetidos aos tratamentos especializados, mas não afastados dos agentes parafísicos, que são os agentes espirituais, promotores da desordem vibratória tendem a permanecer insanos, mesmo que temporariamente experimente melhoras no quadro enfermiço, tornando-se crônico o distúrbio. Seria esse caso, Fernando, porque a medicação não faria efeito nessa situação? É exatamente é isso que ele está explicando aí. Toda medicação psicotrópica ou a psicofarmacologia, né? Toda medicação tem efeito. E esse efeito vai variar de pessoa para pessoa, tanto para mais quanto para menos. Mas, assim, não é a medicação que faz a pessoa melhorar. A medicação, ela, vamos dizer assim, ela inibe certos processos, problemas que a pessoa apresenta, mas não vai trazer, assim, uma mudança da forma de cura. Está abafando uma situação que está prejudicando aquela pessoa. É bom? Claro que é bom, porque isso evita até mesmo até suicídios, algumas agressões, autoagressão. Claro que é importante. A psicofarmacologia é importantíssima, mas não pode ser só a psicofarmacologia. Então, é ele, o indivíduo, é ele que está precisando de ser tratado, não só o cérebro dele, não só o seu sistema neurológico, as suas sinapses, como nós falamos, as neurotransmissores, né? Não é só isso que precisa ser tratado. Eu queria fazer uma observação daquilo que foi lido até agora, é que a gente tem que levar em conta que parece que todos os espíritos que querem influenciar os outros de maneira negativa, parece que fazem um curso para isso, parece que já estão sabendo o que estão fazendo, alguns sim, ou a parte sim. Mas a maioria, eu arrisco a dizer que a maioria faz assim, sem saber o que está fazendo. A Só simples magnetismo. presença É dele, só né? magnetismo. Encontrei e Isso, quero a bater. simples presença dele com o outro já desestrutura, porque existem aqueles links, aqueles plugs, né? Que ligam a consciência de culpa de um para outro. É isso que dá a conexão, mesmo que o outro não saiba que tenha neurotransmissor, que tenha isso, que tenha aquilo, não pode saber nada disso, mas só o fato da sua emanação do seu pensamento contínuo sobre o outro vai perturbar demais, mesmo sem que ele tenha feito o curso de obsessor. Vamos para o obsessor, né? Como é que fala? O convidado, né? Convidado, 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 Pois muda o convidado. é, palavreado. convidado. Mesmo que ele tenha feito curso de nada, não, isso é um processo automático, é natural que isso aconteça, tá? No E ele exemplo que eu continua. dei, o meu problema de outra reencarnação é com o Fernando. A hora que eu aproximo do Fernando, ele falou das moléculas da culpa. As moléculas de culpa no perispírito vibram. E se eu no caminho encontrar com a Mirinha e quiser perturbar a Mirinha? Vou ter que fazer um trabalho hercúleo para conseguir encontrar o campo vibracional da Mirinha. E se você passar por você e você falar uma coisa que não me agradou, eu quiser partir para cima de você? Tem conexão. Eu vou ter que te vigiar durante dias, semanas, meses para achar um plug. Mas o Fernando, reencontrei você. Aí, ó. Vou, vou dar, vou dar um exemplo aqui. Um dos tratamentos que eu fiz no meu consultório, isso tem bastante tempo, houve um processo, uma paciente estava me dizendo que ela chegou a separar do marido dela por um processo que nem ela entendeu direito, não na época. Ela falou que tinha o hábito de ouvir músicas assim, mais tarde da noite, acostumar a costurar alguma coisa, até nova, jovem ainda. Mas a coisa das crianças, tinha filhos ainda. O marido dormia mais cedo, porque acordava cedo e tal. E numa dessa, ela gostava de ouvir um programa de música, ela gostava de música. E havia um locutor novo na rádio. Quando ele começou a falar, esse é o grupo tal, são tantas horas, não sei o quê, a voz do locutor mexeu com todas as fibras dela. E ela falou que enquanto não soube quem era a pessoa, não foi conhecer pessoalmente, ela não sossegou.
Conclusão, além disso, ainda teve um caso com esse locutor, que foi até o O motivo de vários pivô. problemas, né? A voz, Olha, mexeu com o timbre da voz, mexeu com o psiquismo dela, e ela foi até as últimas consequências por causa disso. Nunca soube quem era, nunca ouviu falar. E foi lá. Para ver como é que esse processo magnético, sim. voz, perfumes, fatos, histórias, né? Isso mexe com as pessoas, com certeza. Por isso que ele diz que só quando houver uma alteração no comportamento mental e moral do enfermo, direcionado para o amor, para o bem, conseguindo sensibilizar aqueles que estejam na condição de perseguidores, é que ocorrerá a recuperação, que os medicamentos auxiliam na reorganização dos equipamentos cerebrais. O tratamento, então, é para aquele que foi convidado, né, e para quem convidou. Porque se trate de esforço de alta magnitude, a maioria dos doentes, além de estar aturdida pela consciência de culpa, que a gente já comentou sobre isso, embora sem identificar a causa, raramente se dispõe a esse empenho, que, por outro lado, atrairia a atenção e o concurso edificante dos bons espíritos, que iriam trabalhar para que fossem neutralizadas e mesmo eliminadas as energias deletérias absorvidas do hóspede indesejado. A conduta, a mudança de comportamento é o principal remédio para quem deseja, então, ter essa harmonia e esse equilíbrio mental. E a Mirinha agora vai dar continuidade. É? Pensando que é brincadeira? Não é não. Negócio Rapadura é doce, mas não é macia, não, minha filha. não é não. Aqui o Filomeno continua falando. Nossa, eu achei esse parágrafo maravilhoso. A reencarnação é oportunidade de incomparável significado para o espírito, que delinquiu, que se evade da responsabilidade, que se anestesia no prazer ou se esconde na inutilidade. Quer dizer, a fila está grande, gente. Vou dizer para vocês, a fila da reencarnação está grande. Vamos aproveitar o momento que já estamos encarnados. Senhor Jesus, para que eu estou esperando desencarnar? Ah, não, vou deixar para frente, né? Gente, mas Procrastinação. a fila está enorme, Senhor. Eu vou ter que entrar na fila e passar tudo de novo, né? Mas a gente vai deixando, né? Eu estou falando para mim, viu, gente? Vocês não se preocupam, não. E aí, o conhecimento dos objetivos existenciais do ponto de vista espiritual constitui recurso valioso e educativo para o reequilíbrio e a identificação com a consciência cósmica libertadora. Eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso saber qual é o significado da minha vida. E como que eu faço isso, gente? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Mas como é que eu chego nesse tal do autoconhecimento? Ah, você fala isso com uma boca tão fácil, Miriam. Mas não é fácil, não. Estou te falando que não é, não. Autoconhecimento precisa de empenho no estudo de si mesmo. E para eu estudar a Mirinha, eu preciso conhecer conceitos, terapêuticas, estados de emoção. Tem que estudar, gente. Ah, não, esse negócio não cai assim, não. Não cai, Jesus. Cai, não. Preciso estudar. É igualzinho fazer faculdade de medicina, fazer faculdade de engenharia, podia fazer faculdade de Mirim, de comportamento humano. Não tem muito o que fazer. Ele fala que sucede, no entanto, que a indolência, a negligência mental e a rebeldia moral, o pessimismo e o ressentimento facilmente se instalam nos pensamentos e na conduta dos humanos, dificultando a aquisição real da saúde mental e física. O que acontece? Por que eu estou negligente? Por que eu estou com uma rebeldia moral? Por que eu permito o pensamento pessimista, o ressentimento? Nossa, estou com uma raiva do Falcone, que eu tenho vontade de socar ele. Aí aquilo fica remoendo. Ai, o Falcone me fez um mal, aquilo fica remoendo. Remoendo em quem? O Falcone está nem aí. Vai lá
como é que ele tá bonitinho de blusa nova. Tá nem aí pra você, não tá nem te dando confiança. O cara tá esticada, tá bela, tá linda. E você tá lá, O com amor é sofrimento. lindo. Maravilhoso. O amor é lindo, gente. Dona Lúcia que disse. Aqui, eu tô maravilhoso. Ele tá lá lindo, maravilhoso. E eu estou no sofrimento. Quem que tá mal, Jesus? Sou eu, Mirinha. Rocô nem lembra que eu existo, Jesus. Eu faço isso com quem? Ah, porque ele sabe que eu tô com raiva dele. E sabe o quê, criatura? Não tá igual você, não. Nem ligando, nem percebeu que fez esse mal que você está considerando, que você está agasalhando. Olha o que a gente faz com a gente. Olha o que eu faço com a Mirinha. Aí eu tenho pensamento ruim, eu deixo isso acontecer. Porque está se falando em obsessão, está se falando em hipnose, tem que se falar em permissão. Permissão da criatura. Sou eu que convido, sou eu que permito a instalação da obsessão. O cara só me acha pelo faro magnético porque a Mirinha permite. Que a Mirinha fez com ele alguma coisa que está em ligação magnética com ele. Ah, mas ele está lá no Japão, Mirinha. Eu estou aqui. Interessa. Magnetismo transpõe todas as barreiras. Então, aí ele fala em dificuldade da aquisição real da saúde mental e física. Aí, Fernando, você falou que o remédio, eu penso, Fernando, não sei, né? Você que é o médico, você que vai dizer. As pessoas dão muito crédito ao remédio, achando, vê se eu estou errada, que ele é o milagre daquele negócio. Ele vai fazer um milagre naquela doença, naquele estado de perturbação. É isso? Muita gente pensa isso. Mas se for levar assim, em últimas consequências, é bom que pense. Não que vai fazer um milagre, mas que vai fazer uma mudança na vida. Porque o primeiro passo para a pessoa melhorar de uma situação é confiar naquilo que está fazendo, o tratamento que está recebendo. Imagina uma pessoa que chega lá e fala assim, eu vou tomar esse remédio aqui, mas ele não presta, não. O que é que vai dar? Metade do processo Ah, não tem. já tá acabado, Quebrou né? tudo. Porque a pessoa tem que confiar naquilo que está tomando. Pode até ser um efeito menor do que esperava, mas se perceber uma mudança, já vai ter uma confiança maior, já vai ter uma adesão ao tratamento maior, que isso facilita muito o tratamento. Agora, todo mundo sabe, né? São poucas pessoas que acham que o remédio vai fazer um milagre e resolver tudo. O remédio vai ajudar, ele vai paliar, como nós falamos, é um Remediar. paliativo. Agora, só que assim, é uma paliação benéfica, porque a pessoa sente melhoras. Você vê a quantidade de pacientes, a quantidade de pessoas que têm patologias psiquiátricas e que quando toma o remédio, ou alguém dá o remédio certinho conforme dá, muita gente estabiliza, não vai curar, mas pelo menos em seu comportamento, você precisa dar uma estabilizada que dá uma condição de viver, até de trabalhar, até de pensar, estudar, fazer alguma coisa. Quando a pessoa passa por um aperto e entra nesse nível, ela vai aderir muito mais ao tratamento. Graças a Deus que existem os psicofármacos. Ainda bem que existem, né? É por aí que a gente tem que pensar. Eu penso, agora dou um testemunho como paciente, e ele deu testemunho como médico, mas eu, assim, como paciente, que a gente tem uma longa distância entre eu, paciente, que toma um fármaco, e Fernando Emílio, enquanto médico, é o seguinte, o que o Fernando me medica naquilo que ele estudou, que ele pressente, que ele entende, mas ele não sente o que eu sinto, não é verdade? Eu uma vez fui numa consulta com o próprio Fernando Emílio, que ele disse para mim assim, eu não posso imaginar o que você está sentindo. Não, não tem como ele imaginar, ele não sente. Ele não sabe o que é sentir pânico, não. Ele não sente. Então, o que eu penso do remédio que salvou a minha vida é o seguinte: se eu tomo remédio, o remédio me dá uma acalmada, porque eu acho que chega um dado momento na sua vida, aqueles que precisam, a química ela inibe, foi o que o Fernando falou antes, ela começa a dar uma parada naquela energia que está fazendo você congelar, você, uma série de coisas.
O remédio faz isso. Mas eu, Mirinha, ainda assim, preciso ter uma consciência de mudança de comportamento, porque senão eu vou tomar remédio a minha vida inteira. Observem isso, estou falando como paciente, e eu não vou me melhorar. Eu preciso pensar que em algum momento eu vou desmamar, ainda que não desmame, e que eu, Mirinha, preciso fazer um esforço, um empenho para modificar comportamentos que estão me fazendo mal, que estão me adoecendo, né? Me corrija, Fernando, se eu estiver errado. É por aí mesmo. Então, o Filomeno continua. Por isso, a hipnose espiritual obsessiva arrasta multidão de pacientes voluntários. O que o Filomeno está falando aqui? Eu só sou hipnotizada espiritualmente, obsessivamente, porque eu me voluntario, porque eu permito, porque eu deixo. Eu olho para o Falcone assim, com essa camisinha linda. Gente, por que ele não está obsidiado? Não permite. Olha a cara do Verônica, gente, com esse cabelo novo, maravilhosa. Gente, não permite. Ela não está deixando, ela fechou a porta da casa mental dela. O comportamento dela está decidido, ela decidiu, optou por um comportamento regrado. É fácil, Verônica? É fácil, Falcone? Vai ter o comportamento regrado, né? E aí ele continua falando que isso vai lá nos porões da depressão, do distúrbio do pânico, quem sabe, quem sente, sabe o que é, da cleptomania, que fulana roubou ali. Gente, não sabe o que é aquilo. Ah, mas não pode roubar? Não pode ter pânico, não pode. Mas tem, o que vai fazer, senhor? É doença. A gente precisa entender e respeitar aquelas criaturas. Do exibicionismo, do transtorno compulsivo, esquizofrenia, ou produz mutilados emocionais, hebetados mentais. Gente, eu não sei o que é pior. Em todos esses processos de desequilíbrio emocional que o Filomeno está citando aqui. Eu não sei como seria a mirinha hebetada. Você sabe como seria a mirinha hebetada, gente? Olha que eu falo, hein? Não fala não. Fica quietinho. A mirinha hebetada, gente. Uma Hebetado pessoa está fora do ar. fora do ar. A Ah. pessoa não está conectada com nada, nem consigo mesmo. Meu É Deus, que como se tivesse dor. desligado. Você já viu a lâmpada da Exatamente. sua casa quando cai uma fase na rede pública lá fora, na rede elétrica? Ela fica acesa, mas fica amarela, não ilumina nada. Já aconteceu isso na sua casa? Hoje, cada É, dia acontece menos, porque os muito, transformadores estão cada vez melhor, muito mas mesmo. caía, a lâmpada ficava Ficava aquele negócio. amarela. Tá? Ela É está o acesa, morno. mas não está iluminando. É o morno, Falcone, que não é nem o quente, nem o frio. É o morno, é um O negócio frio fantástico. morreu, o quente é o ativo. O morno. O Paulo de Tarso fala isso, que o pior cristão que tem é o cristão morno. Exatamente. Eu ia citar isso. Paulo de Tarso Paulo fala isso. Estevão, tá lá. Ou a gente tá com tudo para levar o negócio para frente, ou a gente já parou, não quer mais, agora está indo morno, gente. Então, assim, aqui a gente precisa respeitar as criaturas que estão assim, ajudar no que a gente pode, né? Entender que isso é um processo muito complicado. Então, ele fala que é em triste espetáculo no palco terrestre, que ascende com as conquistas da ciência, da tecnologia, mas se demora nos pauís, nos pântanos das paixões morais, assevajadas e das alucinações do insensato e perverso comportamento humano. Filomeno vai e volta no tema comportamento humano. Então, sou eu que Mateus disse preciso. nessa quinta-feira, a última, Miriam, que ele repetiu uma frase que ele já disse há muito tempo. Falou: eu já disse isso aqui há muito tempo. O ditado popular diz que a oportunidade faz o ladrão. Ele disse: não. A oportunidade desperta o ladrão que nós ainda trazemos dentro de nós. Você acha uma carteira na rua,
Está lá a identidade do camarada, está um cartão profissional dele, o telefone. Você fala, foi Deus que colocou no meu. Ainda põe Deus no meio. Foi É. Deus que colocou no meu caminho. Se ele não está tendo cuidado com a carteira, é que ele está tendo dinheiro para sobrar. Põe no bolso sem culpa nenhuma e leva. Despertou a ladra que a Mirinha trouxe dentro dela. Não, a Mirinha acha uma carteira na rua, tem o documento, não tem nem telefone, não tem nada. Ela começa a mexer. Gente, achei uma carteira na rua com o nome de fulano de tal. Alguém conhece ele? Começa a procurar para tudo quanto é lado, para poder localizar. Então, na situação A, despertou o ladrão que tinha dentro. Na situação B, não tem ladrão dentro mais, já venceu a cleptomania, o roubo, tem perigo. É, por isso que a responsabilidade é nossa. Não tem esse negócio de julgar a responsabilidade para o outro. Não tem, gente. Infelizmente. Sou eu que preciso. Ele continua dizendo que é muito maior o número de hipnotizados espirituais do que se possa imaginar. Quer dizer, a gente não pode imaginar como tem pessoas sendo guiadas, telementalizadas por esses espíritos que nós convidamos. Volto a frisar isso. Deambulam de um lado para outro, transita quase em rumo entre médicos, psicoterapeutas. Adorei essa. Olha a sua responsabilidade, doutor Fernando Emílio. Se cai no seu consultório uma criatura que está desse jeito e você, hipnotizado também, nem percebe, deixa a criatura embora sem contribuir nada com essa pessoa, né? É uma problemática. Em muitos casos, não em todos, as pessoas estão passando por consultórios e por psicólogos, psiquiatras, que não estão se dando conta da situação daquele paciente. Por isso que a gente tem que estar muito antenado. Por isso que muitas pessoas ficam em psicólogos anos, no mesmo processo e aquilo não se modifica. Nós precisamos, dar uma pausa nisso e modificar ou mudar. A PNL fala um negócio que eu acho muito legal. Não está dando certo, faz diferente. Faz outro jeito. Procura outro profissional. E a responsabilidade é sempre nossa, gente. Não tem jeito. Né? Na busca de soluções químicas, que é o que nós estamos falando, que o Fernando Emílio está dizendo que é muito bom, mas que não é magia, não é isso que vai... É isso que vai dar um freio, é isso que vai fazer sim o tratamento, mas ainda assim eu preciso do esforço moral. Sem o esforço moral, em favor de uma introspecção profunda para se poderem autolibertar ou serem libertados. No Livro dos Espíritos, tem uma questão que pouco se é citada, 196, que fala o seguinte, quer ver? Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência, olha que coisa interessante, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Olha o que os espíritos respondem. Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, não tem solução. Leiam lá essa questão, 196, Livro dos Espíritos. Conforme os esforços que empreguem. Gente, não acha que vai cair como um milagre na minha cabeça. Não vai. Eu preciso me esforçar, eu preciso me conhecer, eu preciso lutar com a Mirinha. Mirinha, mas é assim, que coisa chata. Chega a ser chato. É assim. Chega a ser chato. Eu ter que enfrentar a Mirinha todos os dias, eu ter que verificar o que a Mirinha está fazendo, eu tenho que passar um checklist da vida da Mirinha todo dia, toda hora. Ah, mas esse negócio é muito enjoado. É sim. É enjoado. Mas se eu não faço isso, eu não me melhoro.
E ele Mirinha, continua. Oi? só um adendo. Veio à mente assim, uma ideia. Você falou do esforço moral, você deu aí, Filomena está falando, nós falamos sobre os remédios, nós somos como uma semente, né? Nós somos colocados na terra. Deus nos dá a terra com todos os nutrientes que nós precisamos. Aí eu vou fazer uma metáfora, né? Aí a medicina vem e dá água, que são os psicotrópicos, para tentar estimular aquela semente. Mas se a semente não quiser brotar, não vai resolver. É esse esforço moral que faz a semente brotar e se transformar num vegetal pujante, né? Alguma coisa assim. Se não tiver esse esforço, pode ter água, pode ter nutriente, pode ter a terra, pode ter Pode ter minhoca em tudo. volta, pode ter o que for, a semente não brota, se ela não quiser. Não Tem que vai. ser de dentro para fora o processo, né? É só uma metáfora aí para a gente entender melhor. Mas é isso, Fernanda, e a gente precisa frisar isso e bater isso, que o nosso compromisso é com a verdade. O nosso compromisso é em falar de doutrina espírita, sobre doutrina espírita. Então, meu compromisso é com a verdade. Meu compromisso é dizer o seguinte: para de achar que o remédio vai te salvar. Não pare de tomar o remédio, ninguém está falando isso. Mas para de achar que ele é a sua salvação, ele é a sua âncora. Salvação não, ele é a sua âncora. Então, preste atenção que eu estou tomando um medicamento, oba, vou ficar boa, vai coisa nenhuma. Você que não se modifique, não. Você que não entenda que você precisa deixar de achar que a sua filha é sua dona, você é dona dela, de achar que seu marido você tem que comandar ele com a cordinha igual cachorrinho. Gente, para com isso. Para com isso. Eu preciso de tomar o remédio para ele me dar um suporte. Agora, ele ser a minha salvação, eu não concordo com isso. Continua o Filomeno. Aos bandos, adoro Filomeno, homens e mulheres vitimados por induções hipnóticas impiedosas, atiram-se, continua o Filomeno. Eu gosto dessas palavras. Quem se atira sou eu que me envolvo nisso, nas loucuras das drogas químicas e degenerativas, nas frustrações excêntricas, na violência quase insuportável, desejando fugir sem identificar a força mental que os vilipendia, consumindo-os e asselvajando. Eu vou aproveitar esse momento para perguntar ao Armando e os bons espíritos que possam estar nos acompanhando nesse estudo, por que tantas criaturas, Armando, pensando em autodestruição nesse momento? Tantos adolescentes. Eu tenho me recebido tantas mensagens. Mirinha, pelo amor de Deus, me ajuda. Me dá uma palavra. Minha filha, 15 anos, 14 anos, 16 anos, falando em destruição, tomando vidros de remédio. Ajuda, Armando. O que está acontecendo? Nós vivemos, Mirinha, a época da democracia do conhecimento. Eu já citei em várias palestras minhas que o meu sonho na juventude era ter uma Barça. Meu pai não tinha dinheiro para comprar a Barça. Muito bem, tive que pegar emprestado, ir para a casa do vizinho, ler lá na casa dele. Não me emprestava o livro, não. Livro grande, livros grandes. Muito bem. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo em plena democracia do conhecimento, ofertada gratuitamente através de um aparelhinho de fazer doido, que é o celular. Você quer ler a Barça em alemão, está aqui. Você quer ler, você acessa. Você quer ler a Barça em grego, está aqui. Em português, está aqui. Tudo ao alcance da mão, com poucos toques. E estamos vivendo a época da primeira geração no planeta Terra, em que os filhos estão mais burros do que os pais. Preste atenção no que eu acabei de falar. É a primeira geração na história do planeta Terra em que os filhos e netos estão mais ignorantes, burros de cultura intelectiva, de alicerce, do que os pais e os avós. Por quê? Em todas as culturas, a evolução intelectiva foi aumentando, 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 e todo mundo foi absorvendo cada um na sua possibilidade. Hoje, você pergunta para um jovem católico: você já leu a Bíblia? Está no meu celular. Você pergunta para um jovem espírita: você já leu Allan Kardec?
Está no meu tablet. Aí o pessoal pergunta por que que a religião muçulmana é a que mais cresce na Terra. Pergunta para um jovem muçulmano. Você já leu o Alcorão? Ele recita para você o Alcorão de frente para trás e de trás para frente. Então está faltando contato com a cultura. Quem não lê, não sabe escrever. Quem não lê e não sabe escrever, comunica com kkkkkkkkk. Quanto mais kkk você coloca no telefone, querido internauta, mais sua mente está fechando. Tudo isso que o Fernando falou aí de neurotransmissor, de axônio e essas bobagens, entre aspas, que muita gente vai falar que é bobagem, vai fechando. Para de mandar kkk, para de assistir TikTok, o pessoal dançando para lá e para cá. Você assiste um, quer ver outro, quer ver outro, quer ver outro. É hipnótico. Você não precisa de espírito obsessor para te hipnotizar, não. Você não precisa de inimigo do passado, não. Seu inimigo está aqui, anda no bolso. Anda no bolso. Assiste um para você ver. É engraçado, você assiste outro. Aí tem aquele que é viciado em pornografia. Assiste uma, tem outra, tem outra, tem outra. Aquele que é com política, futebol, tem outra, tem outra, tem outra. Então, o que que acontece? Por uma série de fatores sociais que não dá tempo de explicar aqui agora, os pais abandonaram os filhos, a internet adotou, os professores fascistas fizeram a cabeça, e nós estamos nessa situação do planeta Terra, nessa confusão política, geológica, teoria de gênero e o movimento de uma série de coisas que não nos cabem aqui dizer. Hoje, tudo dá processo. A gente que faz palestra tem que ter um cuidado muito grande, porque se errar uma palavra, pode tomar um processo pelas costas. E nós temos essa maluquice que está o planeta Terra, por quê? Pela falta de leitura, pela falta de educação basilar. Uma casa, Jesus diz, quando construir a sua casa, construa sobre a rocha. Porque se construir sobre a areia, primeira chuva que der, a enxurrada vem e tira a areia. O alicerce cai, rompe, a casa cai. Está faltando leitura, educação religiosa, valores. Lembra do Sai Baba? Os valores humanos? Está faltando valores na família. Você chega num restaurante, 4 pessoas da mesma família em volta da mesa, pai, mãe, filhos, filhas, cada um com um celular. Está faltando diálogo. Aí você vai perguntar assim, aonde que eu errei com esse menino? Aonde que eu errei com essa menina? Você não errou, não. Você omitiu. Falta de atenção, falta de presença. Ah, mas eu tinha que trabalhar 8 horas para poder sustentar a família. Eu tinha que fazer um extra, não sei o quê. Mas quando chegava em casa, você dava atenção? Não. Ia para a internet, ia ver o jogo do time tal ou qual, ia não sei o quê, ia jogar a sua pelada semanal, ia... Então, a nossa juventude está sem bases intelectivas, sem educação, coeficiente de educação emocional. Daniel Goleman, inteligência emocional, sem conexão espiritual. Dá isso. Por quê? O suicídio visita o orador espírita? Visita. O pensamento de suicídio visita o sheik árabe? Visita. O pensamento de suicídio visita o pastor, o monge budista, o sacerdote, o bispo? Visita. Porque o hábito não faz o monge. Já diz o ditado católico. Todos nós temos telhado de cristal, não é de vidro, não. Dá um trovão no Tibete, o cristal trinca aqui. Então, está faltando esse diálogo. Se aumentarmos o diálogo em família, se conversarmos mais, mantermos a televisão desligada, esse aparelho desligado, se fizermos o culto do Evangelho no lar uma vez por semana, não é tomar vacina com grafeno, não. Está aí agora a denúncia da vacina da hepatite. Grafeno. Tivemos um pequeno problema técnico aqui com espaço em disco, mas já resolvemos. Então, como eu estava falando, não é como as vacinas de hoje, que deveriam ter um efeito positivo,
e já está provado pelos maiores centros de pesquisa de biologia do planeta Terra, que tem grafeno e um monte de bobagem. Então, nós precisamos cada vez mais de melhorar o diálogo. Converse mais com seus amigos, converse mais com seus familiares, deem atenção às crianças. Você observou que um familiar abandonou um hobby. O hobby do Fernando era dançar. Ele é meu amigo. Fernando parou de dançar. Estou cansado, não sei o quê, deitar tarde. Fernando, o que você colocou no lugar da dança? Não, ainda não coloquei nada, não. Começa a vigiar o Fernando. E começa a cobrar. E começa a cobrar. Positivamente, não é negativamente. Não é uma cobrança de briga. Mas começa a vigiar. Nós precisamos de lazer. Trabalhar é bom, o trabalho é importante. Mas nós ainda temos necessidade de dar uma caminhada. O Fernando mesmo ontem parou aqui na porta de casa e falou comigo, quantos passos, Fernando? Era para dar 6.000, você deu quantos passos? 8.500. Hein? 8.500. 8.000. O reloginho avisou ele, 6.000 passos, parabéns, você atingiu sua meta de hoje. O que ele fez? Ficou paradinho, chamou um Uber e falou, você pode me buscar aqui? Que eu atingi minha cota de passos? Não. Ele continuou caminhando, deu mais uma volta na universidade e depois foi para o carro. Qual a última vez que você tomou sol? E ficar meia hora no sol, pelo menos. Qual a última vez que você deu uma boa gargalhada sem rir da desgraça? Não é rir das pegadinhas, não. É rir de coisas nobres. Aí ele me lembrando aqui o que... Espera aí, deixa eu desligar esse negócio aqui. Pronto. Então, nós precisamos de pensar nisso. O que você faz de lazer com a sua família? O que você faz de lazer com seus filhos, com seu cônjuge? Quantos casamentos desmoronando porque um dos cônjuges murcha? Ninguém é obrigado. O Fernando não tem que caminhar o resto da vida. Ok, para com o caminhada, vai jogar beach tênis, vai jogar peteca, vai fazer uma academia. Cansou de uma coisa, troca por outro. Agora, se ficar só no mimimi, ninguém gosta de mim, Deus esqueceu de mim. Ficar só conversando diálogos internos negativos, Mirinha? Minha filha, não precisa de espírito obsessor, nem convidado, nem nada, não. Mas é o que Kardec chama de auto-obsessão. E está aumentando, e vai aumentar. Lê lá. Obras Póstumas, segunda parte, mensagem pela mediunidade sonambúlica de Madame M e Madame P, se não me engano. Se não são essas duas letras, são outras. E os espíritos dizem por elas que o número de loucura e de suicídio iria aumentar, e estão aumentando muito, e seria um dos sinais da transição planetária. Continua. O que a gente precisa pensar é que a tecnologia aumentada, avançada, veio para auxiliar e muito. Olha o que nós estamos fazendo com a tecnologia. Nós estamos falando para o par de ouvidos mais próximos, mas tem chegado em vários lares a nossa fala, despretensiosa, mais amorosa, mas com um conteúdo positivo. Então, a tecnologia ajuda muito. O excesso de tecnologia está fazendo isso que o Falcone falou. O menino fica ali horas hebetado no celular, porque aquilo dá descanso mental para a mãe dele, para o pai dele. É isso que vai gerar um jovem deprimido, um jovem com ausência, com vazio existencial. Nós temos que tomar muito cuidado. Imagina o filho desse jovem. Imagina ele supera a situação, consorcia-se e tem filhos. Ele não recebeu a atenção do pai e da mãe, ele não tem um modelo, ele não tem um exemplo, que não dar. tem referência. Exatamente. Então, queridos, ninguém está aqui para dar lição, para achar que é melhor que o outro, de forma nenhuma. Mas como tem tantas pessoas sofrendo em ver filhos com 15 anos, 16 anos, tomando vidros de remédio para tirar a vida. Tem pessoas que estão com irmãos, com parentes, sem gosto pela vida.
Mas o Filomeno vai falar disso que o Armando acabou de falar aqui no próximo parágrafo. Está faltando Jesus. Está faltando Jesus de Nazaré nos nossos corações. Está faltando. E olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Não adianta, o Falcone falou, é, não adianta ter inteligência, não adianta a inteligência intelectual. Ó, eu vou ler uma coisa para vocês aqui. Educar a mente sem educar o coração não é educação. Presta atenção, Aristóteles falou isso. Educar a mente. Gente, nós estamos falando disso, que o nosso Leon Denis está falando, para de estudar e vai aprender. Para de ficar lendo. Estudar não, ler. Tô lendo isso, tô lendo aquilo. Está fazendo o que com isso, criatura? Conversa com seu filho, conversa com a sua filha, chama ela para tomar um chá. Pergunta o que está se passando. Ah, mas ela não responde, ela só responde não interessa. Esse é a resposta que ela consegue dar agora. Daqui a pouquinho ela vai dar e assim vai. Então está faltando Jesus. Ah, mas ela não quer fazer o culto, faça você. Chega lá nela, pode ter certeza que chega. Pelo menos continua dizendo aqui, Jesus, para esses insensatos, prossegue sendo uma figura, um mito. Um mito. Jesus é um mito para essas criaturas. Como inspirador de novas impurezas, de novas bacantes, que alguns desses telemetralizados, por diversas vezes, modernas fúrias, usam para atrair incautos, divertidos, irresponsáveis e buscadores incessantes de novos prazeres. A humildade, o amor, o perdão, a caridade tornam-se para tais aficionados da coletiva obsessão expressões de impacto verbal e sem sentido para a ação real. Gente, como eu tenho escutado pessoas, isso não faz sentido para mim. Eu não consigo. Isso não faz sentido. Não faz sentido por quê? Por que não faz sentido para mim falar em ciência, falar de todos os órgãos do corpo humano, de como funciona o pâncreas? Ô, gente, eu nunca estudei isso, eu não sou médica. Isso tem que fazer sentido lá para Fernanda Emília. Ah, tem que fazer para você também, Mirinha? Não, tem que fazer para mim o que eu necessito. Eu necessito de comportamento humano, eu necessito de entender, de acalmar a Mirinha. É isso que eu necessito. Então, eu tenho que ler sobre comportamento humano, eu tenho que ler sobre o autoconhecimento, eu preciso conhecer a Mirinha. Agora eu vou ficar lendo sobre pâncreas, não vai adiantar nada. Ah, vai que você vai parar de comer doce. Vai ter pancreatite. Vai parar de comer doce e não vai atacar o pâncreas. O negócio de parar de comer doce é complexo, entendeu? Vamos deixar isso para depois. Isso é outra obsessão. Essa é outra obsessão minha, gente. Vocês estão achando que não é? Ô, Falcone, com vontade de comer um pudim, menino, você não sabe. Então, gente, tem que ter sentido real para as criaturas. Você precisa ir no seu filho. O Falcone falou uma coisa brilhante. Eu preciso ir no meu irmão que está com um comportamento diferente, que não é mais aquela criatura alegre. O que você tem, meu irmão? O que eu posso te oferecer? Mas não é tapar a goela abaixo dele aquilo que você acha que é certo. Não é isso, não. Não é doutrinar, não. Isso, Falcone. Mateus fala isso incessantemente. Dê às criaturas necessitadas aquilo que elas necessitam. Não é o que você necessita, não, Mirinha. Eu vou dar para o Falcone o que ele quer. O que você quer, Falcone? A sua amizade, o seu carinho, a sua companhia, falar um oi, bater um papo, contar. É isso. Então, eu dou a ele isso. Verônica, o que você quer? Não, Mirinha, eu quero estudar com você. Fernando, dá a cada um o que eles necessitam. Não, mas eu tenho que dar aquilo que eu acho que é melhor para o outro. Aí, você vai ser uma péssima companhia. E ele fala aqui, esse parágrafo é brilhante, torna-se urgente, nós temos falado muito nisso, uma releitura do Evangelho de Jesus e a sua imediata aplicação como terapêutica valiosa para reverter a paisagem sofrida e triste da humanidade contemporânea. Cuidado como quando você lê esse parágrafo. Porque releitura dá duplo entendimento. Mas ele está falando releitura, é reler.
Você precisa reler o Evangelho segundo o Espiritismo incansavelmente. Não é querer fazer do Evangelho segundo o Espiritismo um novo modelo, não. Porque o modelo está lá, esse aí já está bom para nós, porque não estamos dando conta desse. Então, para de bobagem. Releitura é você reler, não é a releitura de fazer um novo modelo, fazer um novo formato. Não é isso que ele está falando, não. Ele está dizendo que nós precisamos reler incansavelmente o Evangelho de Jesus. Reler, falar dos mártires, trazer para nós o que os mártires fizeram. Ah, não, mas eu não consigo fazer o que João fazia. Não, não consegue não. Eles são mártires. Nós não vamos conseguir agora, mas vou tentar, eu vou aprender com eles, eu vou iniciar o meu caminho. É disso que ele está falando. Preciso aplicar o que eu sei do Evangelho. Eu sei muito pouco, aplica o que você sabe. Já é bom, já é um bom caminho. É o que o Falcone falou. O bem que você fizer um pouco, já é vantagem para você, meu filho. Vai ler. Vai ler. Está falando que a humanidade está sofrida. Ao tentá-lo, uma outra forma de hipnose se apresentará, aquela fomentada pelos mensageiros de luz, induzindo as criaturas ao bem, à paz e à felicidade. É isso que vai acontecer com a gente. Há permanente intercâmbio psíquico entre os seres humanos e os espíritos, cada qual, porém, sintonizando na faixa correspondente às aspirações cultivadas e aos sentimentos mantidos. Assim ele encerra o capítulo, dando a mensagem de que nós estamos em permanente intercâmbio com o mundo espiritual, em permanente intercâmbio. Seja com o lado bom da força, seja com o lado mal da força, sou eu que sintonizo, sou eu que afinizo, sou eu que convido. Né? Essa faixa, eu é que sintonizo. Então, gente, nós temos muito o que fazer por nós, consequentemente pelo planeta Terra. E o que a gente puder ajudar a essas pessoas que estão vivendo esse momento de tristeza, que já está preconizado, que já sabemos que ia acontecer, que a gente possa fazer o melhor pelo mundo e por nós mesmos. Os espíritos disseram também na última reunião de quinta-feira, disseram no salão, no estudo, está no Spotify lá, entra na FEAC, no recursos.feac.org, clica em Spotify e vai em reflexões. O China mais a Nicole tem postado lá para nós. Eu tenho gravado aquelas falas antes da reunião de quinta-feira no salão. E Mateus disse o seguinte, que a sua oração pode salvar milhares de vidas. Lembra disso, Verônica? Lembra disso, Fernando? Depois ele repetiu lá dentro, na hora da reunião mediúnica, e falou, lembra que nós falamos lá fora? Ah, a minha prece é muito fraquinha, Mirinha. Reza para mim, Fernando. Verônica, põe meu nome nas suas orações, Mirinha. Mas, Falcone, e você não... Ah, a minha prece, seja pequenininha que for, olha uma semente de mostarda, dá um arbusto de todo tamanho, olha um caroço de manga desse tamanho, dá uma mangueira de mais de 50 metros de altura, com milhares de mangas. Acalma, meu filho. Eu coloquei o despertador aqui para poder... deixa eu diminuir isso, pronto. Para poder avisar o fim do programa, da gravação. Então, nós temos que pensar nisso. A sua oração, ora em favor da humanidade. Ivone do Amaral Pereira orientou há muitos anos orarmos pelas pessoas que estão com pensamento de autodestruição, pelas pessoas que estão com pensamentos suicidas ou que já suicidaram. A nossa prece é refrigério. Se eu pegar 5.000 reais e colocar na conta bancária da Verônica, eu estou dando crédito para a Verônica. Eu estou ficando no débito. Saiu da minha conta. Então, dê mais crédito para você, Falcone. A minha prece pode ajudar milhares de pessoas. Incorpora isso, minha gente. Vamos orar mais. Como os amigos espirituais dizem na FEAC, orar arando, arar orando. Orar trabalhando, né? Ficar de joelho, postura de lótus, não que isso não seja bom, se você faz por esse caminho, tudo bem. Mas se você arar, trabalhar orando, ou orar trabalhando, aumenta a energia. Sai do negativo e vai para o positivo construtivo. É isso aí. Então, precisamos pensar, repensar a nossa vida
E esse material de hoje, se essas situações ainda não bateu na sua porta, eu trabalho, Mirinha, na minha área profissional com hipnose ericksoniana há quase 30 anos, há 27 anos eu trabalho com hipnose. E só existe hipnose se a pessoa abrir a porta. Não existe hipnose, existe auto-hipnose. O paciente chega, o cliente chega e fala assim, Falcone, eu vim cá que eu quero ver se você consegue me hipnotizar. Duvido que você me hipnotize. Eu falei, eu? Não sei hipnotizar, não. Aí eu começo a conversar com a pessoa. E na conversa eu fico de olho na pupila do bichinho. Na conversa, a hora que eu achar uma chave, um gatilho, eu entro na mente dele. É algo extraordinário? É magia? Não! São habilidades que eu desenvolvi como profissional após anos, anos e anos de estudos na área da hipnose clínica, da hipnose ericksoniana. Então, vamos trabalhar-nos. Faça afirmações positivas, construtivas. Eu confio em Dr. Bezerra de Menezes, mas estou fazendo a minha parte. Eu confio em Nossa Senhora Aparecida, mas estou fazendo a minha parte. Se Deus quiser, vai dar certo. Deus quer que dê certo sempre, meu filho. Não tem se Deus quiser, não. Se porque eu quero e porque Deus sempre quer, já está dando certo. Não é vai dar certo. Fica aí material para as nossas reflexões. Leiam para mim aí, o próximo capítulo é Perturbações psicológicas. perturbações, que continuam as perturbações. Nós saímos das perturbações psiquiátricas, e estamos aí e espirituais, estamos agora perturbações psicológicas. Leiam, queridas irmãs, leiam, queridos irmãos. Leia, estuda, como se você fosse participar do estudo com a gente. Nós quatro aqui não somos melhor nem pior do que você, internauta, em nada. Mas nós lemos com antecipação, estudamos. E viu, o comando passa. Faz uma pergunta para o Fernando, a Mirinha dá uma opinião, eu falo outra, a Verônica enfia a colher de pau e a gente vai conversando, tricotando a mensagem para facilitar para nós quatro, porque, acima de tudo, estamos falando para o par de ouvidos mais perto da nossa boca, e para você. Se gostou, compartilha, divulga, para que o maior número de pessoas possa ter acesso. E lembra que já tem 5 livros prontos. 5 livros prontos. À sua disposição. Fernando, suas palavras finais, querido. Desejando a todos os internautas que nos acompanham a paz que Jesus nos dá sempre. Cada vez nós possamos estudar mais, aprofundar, inquirir, e o assunto não termina, óbvio, né? Ninguém está esgotando o assunto. E vamos em frente, vamos estudar. Muito bom. Verônica? Agradecendo a companhia dos internautas e lembrando que o que o Filomeno nos traz aqui é mostrar a nossa responsabilidade. Que nós possamos, então, aproveitar essas orientações na nossa vida. Até a próxima quinta-feira. Mirinha? Ô, gente, vamos estudar, gente. Vamos estudar, gente. Tem outra solução para nós, não, meu filho. Você está achando que a gente acha bom ficar estudando, 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 estudando? Tem hora que cansa. Mas deixa eu te falar, essa é a solução. Foi uma solução. Semana que vem tem mais, tá? Beijo. Parabéns, parabéns, parabéns. Então, vamos trabalhar-nos, vamos equilibrar-nos e nos fortalecer. Você pode ser mais feliz. Assista a palestra que eu proferi no dia... Nós estamos gravando hoje... Eu proferi essa palestra no dia... Espera aí que eu olho já. Quinta-feira. Foi dia 8. Dia 8, anota aí, 8 de junho. Vai lá no youtube.com/feacnet e assista a palestra que eu proferi na FEAC. Palestra não, bate-papo, quinta-feira à tarde. Você pode ser mais feliz. Faça felicidade. Sintoniza com a felicidade. Seja feliz. Todos 3, espero vocês daqui a pouco na Universidade Federal de Juiz de Fora para caminharmos 1 hora e meia juntos, hein? Pouca roupa, com cuidado, pouca roupa. Para que a maior parte do corpo esteja exposta ao sol, vitamina D, vamos transpirar juntos. Vamos, então, fazer a nossa prece
Que encerramento. A Mirinha está um pouco. Já foi de 6 a Vamos 7. fazer o nosso agradecimento a Jussara, ao Chaves, que estão nos bastidores, que vão editar esse material. E a nosso agradecimento também a Nicole e ao China, que estão movimentando lá o Spotify, que estão movimentando o Instagram, o Marcos Fartes, que está lá dando um monte de sugestões, colocando os podcasts agora em vários outros canais. Eu vou trazer o Marcos Fartes aqui numa gravação para ele explicar para vocês que tem, ó, o podcast está espalhando para um monte de outras plataformas, tá bom? Amigo Jesus, espíritos bons que nos assistem e protegem, que esse bate-papo informal, esse encontro com Manuel Filomeno de Miranda, de número 125, possa contribuir de alguma forma para o Fernando, para a Verônica, para a Mirinha, para mim. E, acima de tudo, para os queridos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham nesses projetos, nesses encontros. Oramos pelo Divaldo, oramos pelo Filomeno, oramos pelos nossos mentores, oramos em favor da nossa família, do nosso grupo de estudos, da instituição espírita que frequentamos, do trabalho que realizamos com a nossa mão e com as nossas mentes. Oramos em favor do planeta Terra, do sistema solar, da Via Láctea. Que a sua paz, mestre e amigo, se espalhe em todos os corações. Graças a Deus. Encerramos assim. Muito obrigado pela atenção, então. Lembre que o nosso telefone está à sua disposição. Deixe os seus comentários aqui embaixo, que alavanca o vídeo. Clica no sininho, dá um joinha, assina o canal e compartilha. Partilha com tudo e com todos. Um abraço, um abracejo, um abraço e um beijo para o Brasil inteiro, um abraço e um pão de queijo para as Minas Gerais. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.